Enche a cura, a libertação. Teu amor restaura o coração. Sou alcançada pela tua paz. Em ti, Senhor, encontro muito mais. Glória a Deus, com meus irmãos, capaz do Senhor, amém? Desde a hora que eu cheguei no culto, pastor Giovanni, veio só a mensagem na minha mente. Vocês vão viver a totalidade dessa promessa, em nome de Jesus. Porque aquilo que Deus coloca, irmãos, Ele cumpre por completo. Nada é 1%, 2%, 99%, não, Deus cumpre 100%, amém? Glória a Deus. Confesso que eu fico um pouco nervosa quando eu venho aqui na frente, né? Mas eu já falei pra Deus que acovardar nunca mais. Nunca mais na minha vida, né? E quando o pastor Giovanni pediu pra mim dar a palavra, eu comecei a pensar lá em casa, né? Quem nunca veio pro culto com o coração sangrando, né? Quem nunca recebeu alguém ali na porta, sorrindo, enquanto o coração chorava, né? Quem nunca passou por uma prova muito, muito, muito difícil e o sorrisão aqui bem grande e adorando bem lindo para Jesus? Quem nunca cantou um louvor de adoração, mas a verdade que a gente queria era dizer as palavras de Jó, amaldiçoando o próprio dia que nasceu, né? E aí no meio disso eu comecei a me lembrar daquela mulher do fluxo de sangue, que foram 12 anos ali sofrendo. Será que ela teve uma amiga? Será que ela tinha alguém para dizer: ei, vai dar tudo certo, você vai ser curada? Será que a gente também tem usado os nossos lábios para abençoar alguém no momento mais difícil? Assim como a gente também precisa dos nossos momentos de uma palavra de ânimo? Será que a gente tem sido alguém que puxa pela mão? Ou alguém que faz questão de esmagar com os pés? Amém? Enquanto eu li essa palavra, eu comecei a imaginar aquela mulher ali sozinha. É tão difícil quando a gente passa umas coisas nas nossas vidas e a gente precisa passar sozinho. Por quê? Porque é ali que o Senhor vai levar a gente lá no oleiro. Ele vai amassar, vai passar pelo fogo, vai tirar todos os restritozinhos, todas as pedrinhas, mas quando sair, vai sair o perfeito vaso, né? E quando sair do anonimato, nada, nem uma multidão, nem o sangue, nem uma hemorragia, nem a fraqueza que aquela mulher estava sentindo naquele momento foi capaz de parar a sua fé. Amém? E eu queria ler aqui em Marcos 25. Se a voz embargar, os irmãos perdoam, eu estou um pouco emocionada, estou um pouco impactada, assim, falando, estudando a palavra e chorando e falando com Deus. Mas é tudo para a honra e glória dele, amém? Que o Senhor possa falar verdadeiramente conosco essa noite. E que a gente possa adorar a Deus tão profundo, capaz de tocar o coração de Deus essa noite, amém? Queria ler aqui, se a Luana puder colocar. Marcos 5, 25 até o 34. Que diz assim: e certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar em suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar
Está curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe aos seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Os irmãos poderem sentar? Naquele momento, Jesus estava indo até a casa de Jairo para curar a sua filha, Mas, irmãos, Deus é tão lindo que Ele tem um tempo determinado para cada um de nós. O tempo determinado da nossa época de choro, da nossa época de colheita, da nossa época de frutificar, mas também da nossa época de esperar no Senhor, E aquela mulher, ela esperou durante 12 anos, sofrendo fisicamente, emocionalmente, rejeitada pela sociedade, porque já não passava, ela teve que passar 12 anos com aquele sangramento, com aquela hemorragia, ela tinha que passar sozinha, E muitas das vezes é assim. Às vezes, nos nossos momentos mais difíceis, a gente queria viver rodeado de pessoas, com abraços, com palavras, com vai dar tudo certo. E ela não tinha aquilo ali. Durante 12 anos, nem a sua família poderia encostar, porque ela era impura, E aquele fluxo, então, passou de ser apenas uma doença para se tornar uma prisão na vida daquela mulher, Quantas coisas na nossa vida a gente passa e começa a se tornar uma prisão, A gente começa a se recolher, e esquece de levantar as mãos para o alto e pedir ajuda para aquele que realmente pode curar, para aquele que realmente pode fazer, Ela foi em vários e vários médicos, gastou tudo que ela tinha, todo o seu dinheiro, todo o seu custo, mas nada adiantou. Porque aquilo que for para o Senhor fazer, irmãos, nada e nem ninguém vai poder fazer por você. Aquilo que for para você jogar nos pés do Senhor, nada e nem ninguém vai resolver. Amém? Ela não carregava apenas uma enfermidade, ela carregava uma prisão. E essa doença não roubou somente a sua saúde. Ela roubou a sua alegria, a sua dignidade, identidade e convivência social. Assim somos nós. Quando estamos sangrando, Às vezes a gente quer continuar a nossa vida numa rotina normal. Ir trabalhar normal, ter um casamento normal, cuidar dos nossos filhos normal. Mas quando a gente sangra por dentro, uma hora ou outra o nosso corpo começa a transparecer. Nosso modo de falar, nosso modo de agir com o outro. E quando a gente não somos verdadeiramente curados, o que a gente faz, irmãos? A gente fere. E quando estamos tão, entre aspas, lá no fundo do poço, como que a gente consegue ter esperanças? Como que a gente consegue simplesmente confiar em Deus? Amém? Porque, na verdade, o que te faz vir à igreja quando você está no fundo do poço? O que te faz vir? A sua fé. A fé foi o que manteve essa mulher viva durante 12 anos. 12 anos sangrando, sozinha e sem dignidade alguma. Porque nem os médicos, Claro que durante 12 anos, será que não teve um avanço naquela medicina que pudesse curá-la? Não é isso. É porque aquilo que Deus pode fazer, ninguém mais pode. Amém?
Muitos de nós estão sangrando por dentro, seja por ansiedade, quando a ansiedade nos consome e a gente começa a parar de confiar tanto em Deus e falar: será? Será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que Deus pode? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus pode resolver essa causa? Amém? Quando entramos numa depressão e começamos a afundar, assim como Pedro afundou. Né? Pedro ali tão pertinho de Jesus, às vezes a gente fala: meu Deus, como Pedro foi medroso. Mas ele saiu do barco, irmãos. Assim como aquela mulher passou pela multidão, ele foi capaz de tirar os pés daquele barco e andar sobre as águas. Né? E ali ele ouviu a voz de Jesus. Olha só como os ruídos do mundo nos tiram o foco de Jesus. Mas ele não tirou o foco dessa mulher. Amém? Ali, quando Pedro sai daquele barco e ele dá aqueles primeiros passos em direção a Jesus, a primeira coisa que ele sente: medo. Né? E o medo tremendo, o medo de será, é o que nos afunda na depressão, na ansiedade. O que faz com que a gente carregue nossos traumas durante anos e anos e anos, sem conseguir abrir as prisões e realmente entregá-lo ao Senhor. As mágoas, os pecados escondidos, os vícios que nos levam pela mão. Né? Muitas das vezes a gente deixa que todas essas coisas nos levem pela mão, nos guiem durante anos, ao invés de ser guiado pelo Senhor. Né? E às vezes a gente acha que isso vai acontecer só com quem está lá fora, né? Ah, é só com quem é do mundo, só com quem é desviado, é só com meu familiar desviado. Mas me diz você que está aqui na igreja, você tem 100% certeza da sua confiança no Senhor? Você colocaria os seus pés fora daquele barco? Você sendo tão impura, capaz de ser apedrejada por toda aquela multidão inteirinha que estava ali com Jesus, você seria capaz de sair do seu cantinho, mesmo ali fraca, e ir se arrastando até Jesus? Será que realmente estamos confiando no Senhor? Será que nos nossos momentos mais difíceis, nos momentos que a nossa alma mais sangra, mais difícil mesmo, sabe, aquele que você não consegue nem dizer: Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, como que eu vou sair daqui? Será que nesses momentos mais difíceis a gente é capaz de estender as mãos para o Senhor e tocar nele? Porque aquela multidão inteirinha estava tocando nele, estava esbarrando, estava empurrando. Mas a única pessoa que tocou nele e saiu virtude foi aquela mulher. Sabe por quê? Porque durante anos e anos ela já tinha testado tudo. Já tinha gastado de tudo que ela podia. E ela apenas ouviu falar do Senhor. É por isso que fala, né? Bendito é aqueles que só já escutou o Senhor e crê. Porque é muito difícil você não ter visto nenhuma daquelas obras de Jesus grandiosas, mas crer mesmo assim. Crer que Ele é capaz de curar, que Ele é capaz de tirar toda enfermidade, que Ele é capaz de libertar o nosso familiar, que Ele é capaz de tirar das drogas, da prostituição. Amém? Que Ele é capaz de ir em qualquer mágoa, em qualquer trauma que ninguém é capaz de tirar. Amém? Ele é capaz de curar, irmãos. E ali ela foi se arrastando. Enquanto todo mundo tocava nele, eu vejo seus discípulos ali indignados, falando: oxe, desculpa a palavra. Uai, Jesus, que pergunta é a besta é essa? Como assim, quem te tocou? A multidão inteira te espreme, te oprime. Você pergunta: quem te tocou? Ele: não. Esse toque foi diferente. E que a gente, irmãos, quando a gente pisar os pés na porta da igreja, não venha para esquentar banco, irmãos. Não venha.
Quando a gente vir, que a gente possa verdadeiramente falar: Senhor, se eu apenas te tocar, eu serei curado. Se eu apenas te tocar, meu Pai, eu sei que a minha família será curada. Se eu apenas te tocar, eu sei que os meus traumas serão curados. Porque, irmãos, se a gente não vir e tocar verdadeiramente pela fé, a gente vai viver 12 anos estacionados. 12 anos sofrendo. 12 anos ali ela passando muitas tristezas. Passar algo muito triste, sozinho, é muito ruim, irmãos. Se a gente não tiver o Senhor para nos dar a mão, nos ajudar a caminhar, não vale a pena caminhar. Não vale a pena caminhar. Se a gente não tiver o que crer verdadeiramente e falar: não, eu estou indo lá porque eu estou no posse. Eu estou indo lá porque eu já creio que isso pode ter acontecido na minha vida. Não vale a pena entrar dentro dessas portas, sentar aqui e passar 2 horas sem crer, sem ter esperança do que o Senhor realmente pode fazer em nossa vida. Amém? O problema daquela mulher, ele durou por anos, mas um instante com Jesus o trouxe à cura. Ela fez tudo o que podia, mas somente Jesus poderia fazer o impossível. Ela tentou de tudo, consultou o médico, gastou todos os seus recursos, lutou até onde podia. Mas chegou um momento em que somente Deus poderia resolver. Amém? Existem situações em nossas vidas que o dinheiro não vai resolver nada. Os amigos não terão palavras para nos confortar. A medicina sozinha também não conseguirá resolver. E a força humana também não. Mas quando os recursos humanos terminarem, o poder de Deus continua disponível. Amém? Quando tudo disser que não, o nosso Senhor dirá sim. Quando todos nos olharem torto e falar: lá se vai a impura, Deus falar: lá se vai a minha filha. Lá se vai o meu propósito. Porque é assim que o Senhor nos vê, irmãos. Às vezes nem nós conseguimos enxergar nossa identidade. Às vezes a gente mesmo se olha e fala: cadê o meu valor? Será que de mim tem algo bom? Será que eu realmente sei fazer algo lindo para o Senhor? E não é assim que o Senhor nos enxerga, né? Porque enquanto aquela multidão todinha tinha nojo de triscar naquela mulher, Jesus chama ela de filha. Ele poderia muito bem dizer: lá se vai a mulher do fluxo de sangue, como é conhecida, até a gente lê assim, né? Porque aqui nem o nome dela fala. Mas Jesus chama ela de filha. De filha. Isso é muito lindo. Será que nós temos se permitido ser chamados de filhos? Será que a gente tem se permitido ser tocado também pelo Senhor, para que de nós realmente tenha a cura verdadeira? Porque às vezes a gente quer a cura do Senhor, mas não tem coragem de tocar nele. Né? E como tocamos no Senhor? Através da nossa adoração, através da nossa oração sincera ao Senhor. Quando a gente realmente se ajoelha e fala: Senhor, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não passo de um verme, mas o Senhor me escolheu, e o Senhor disse que eu sou capaz. Aleluia. Né? E muitas das vezes, durante o dia, a gente não percebe a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Um dia ali no salão, a minha mãe ia fazer a unha, e aí o propósito de Deus é tão grande que é imensurável, né? Eu tava lá e meus planos eram só fazer a unha e ir embora. Eu queria fazer almoço, queria cuidar das minhas coisas. É assim, né? A vida da gente é tão corrida que a gente hoje em dia quer só resolver o que tem pra resolver e ir embora. Mas os planos de Deus não são assim. E aí eu fiz a unha rapidinho, minha mãe falou: espera, que a gente vai bater palma pra moça, pela Vitória, a moça que faz a unha pra ela. E ali a gente bateu palma pra ela, era o aniversário dela, bateu parabéns. E aí passou um tempinho, eu sentei lá, tinha perdido o ônibus. Por causa de 5 minutos eu perdi o ônibus, mas não era sobre isso, né? E aí eu sentada ali, aí daqui a pouco chegou uma cliente dessa moça que faz a unha. E tá conversando. E a gente foi conversando, e eu entrei no meu testemunho, né, de quando eu perdi o bebê,
Aí ela falando, sua filha é tão linda, e eu fui contar pra ela o testemunho da Bianca. Qualquer oportunidade eu gosto de contar o testemunho, né? Porque Deus é lindo e Ele merece ser glorificado onde Ele estiver. Amém? Deu uma brechinha, a gente pode entrar e fazer um portal. E aí ela ficou com os olhos brilhando assim, né? E ela falou assim, mulher, meu Deus, nem parece que aconteceu isso com você. Eu falei, é que é assim que Deus faz. Né? Aí Deus pega as coisas assim, mais improváveis e Ele faz coisas lindas. Eu falei pra ela, e a mesma frase que eu falei com o pastor Giovanni, né? Eu falei, às vezes, isso tudo é falta de crer na totalidade das promessas do Senhor. E aí ela com o olho, ela chega, brilhou os olhos assim, ela falou, nossa, que coisa mais linda, Jéssica, que lindo escutar isso. Aí ela pegou e falou, minha filhinha tem 1 ano. E você acredita que até hoje, eu nunca senti no coração de dar um enxoval pra ninguém? E a menina é menininha, né? Aí eu falei, se é? Aí ela falou, é. Pois eu senti de dar esse enxoval pra você. Foi assim, né? Eu falei, amém, deixa Deus te usar. E aí, foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que eu vi ela, a primeira vez que ela me viu, e ficou uma sintonia tão gostosa, né? E ela falou assim, eu gostei da forma que você tem fé. Aí eu falei, mulher, vou falar, viu? Quando isso tudo acontecia, minha fé estava desse tamanhozinho. A gente esmurece, as pernas começam a balançar e fala, Jesus amado, tô afundando, Jesus me ajuda. Mas Deus faz coisas tão grandes, que se a gente não crer, vai acontecer alguma coisa? Não vai, mas se a gente crer, aí a gente vai ver a totalidade da promessa. E aí eu saí do salão tão impactada, assim, com um sorriso tão radiante, não pelo que ela falou, né? Porque eu sou muito agradecida, mas se não fosse ela, o Senhor ia arrumar outro. Para poder dar um enxoval, ou para poder falar da palavra dele, né? Porque o Senhor é assim, Ele usa em qualquer lugar, do modo dele, da maneira dele, né? Eu fiquei muito impactada, porque às vezes, irmãos, acontecem coisas tão lindas, tão maravilhosas na nossa vida, e a gente só consegue lembrar das piores, né? Acontece tantos milagres lindos na nossa vida, a gente só consegue lembrar dos piores momentos. Sofrer por piores momentos durante anos. Mas o que Deus já fez? E quando Deus já curou? E quando Deus libertou um familiar que a gente orou por anos também? Né? Então é que a gente começa a olhar com os olhos da fé. Olhar e falar, Senhor, aconteceu isso? É porque o Senhor tinha um propósito. Mas o Senhor já curou lá atrás e foi muito maior do que aconteceu aqui agora. Amém? Porque se a gente começar a olhar com os olhos da fé, irmãos, durante 12 anos, como a pessoa sobreviveu 12 anos sangrando, uma hemorragia, sem perder as esperanças. Eu creio que nesse dia ela apostou todas as fichas que ela tinha naquele dia. Porque ela não temer e ser apedrejada e passar aquela multidão todinha só para ser curada, para a gente pode ser algo assim, de que o seu medo, a sua rejeição é em vão, mas não é em vão. Amém? Quem escuta a voz da fé chega onde os medos nunca chegam. E esse toque que parou Jesus. Jesus interrompeu o seu caminho para onde ele ia, lá ver a filha de Jairo. Esse toque foi capaz de pressionar até aquela multidão inteira que estava ali. Mas alguém o tocou de uma maneira tão diferente que não foi apenas um toque de mão físico. Foi um toque de fé. Foi um toque de coração. Aquele que quando a gente vem para a igreja, falando assim, Senhor, hoje eu estou indo engateando. Hoje eu estou indo arrastada. Hoje eu estou indo, Senhor, pela sua misericórdia. Quem nunca falou isso? Quem nunca falou, Senhor, hoje eu vou para o culto pela tua misericórdia. Porque pela minha vontade mesmo, a minha vontade é de parar. Minha vontade é de estacionar, de sentar e chutar o balde. Né? Quem nunca falou isso, irmãos? Mas o que faz Jesus parar não é o tamanho daquele problema. Não são as palavras bonitas que aquela mulher diria. Né? Talvez ela diria, Senhor, há 12 anos eu estou aqui sofrendo. Ei, o Senhor já sabe o que você passa.
O Senhor já sabe cada detalhe da sua história. Mas o Senhor quer nos ver tocar nele e dizer: Senhor, é de você que eu preciso. Senhor, os médicos até disseram que é impossível, que não dá mais. Mas é do Senhor que eu confio. O Senhor que realiza impossíveis. O Senhor que é capaz de ir até o fundo do poço para nos buscar. Amém, irmãos? E assim como aquelas 99 ovelhinhas foram deixadas para ele poder ir atrás somente de uma, você tem valor. E nunca sinta que a sua dor é menor porque a do irmão você acha que é maior. Não, a sua dor é a sua dor. O seu momento é o seu momento. O seu medo é o seu medo. Que se a gente colocar nas mãos do Senhor, vira nada. Amém? Mas enquanto a gente fica olhando para o que o outro vai achar, o que o outro vai falar, então esse problema vai se tornar cada vez maior. Amém? Glória a Deus. Jesus não vai apenas te curar de uma enfermidade, mas Ele faz tudo por completo. E Ele quer nos restaurar. Quando a mulher se apresentou tremendo diante de Jesus, Ele não a chamou de enferma. Ele não chamou ela de a mulher do fluxo de sangue. Não chamou ela de impura ou de rejeitada. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Durante 12 anos ela foi identificada apenas pela sua dor. Apenas pelo que ela passava. Apenas pelo que ela carregava. Amém? Quem é você diante dos olhos dos homens? Não interessa, irmãos. Não interessa, porque aonde você estiver, o Senhor vai te chamar de filha, de filho. Amém? Mas Jesus devolveu a sua identidade. E a enfermidade mostrava que ela era impura. A sociedade chamava ela de rejeitada. Mas Jesus dizia: filha, filha minha. O mundo vê você pelo seu problema, mas Jesus o chama pelo seu propósito. Porque cada um de nós temos um propósito. Amém? Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé. Eu ia trazer uns papelzinhos, mas eu esqueci. Mas eu queria que nesse momento, irmãos, eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e começasse a pensar no que faz a sua mente sangrar. O que faz o seu coração sangrar por anos? Ou será que a sua vida anda numa ansiedade muito grande por conta de alguém? Será que você tem orado para alguém se libertar, para alguém ser curado durante anos? E isso te preocupa? Isso faz o seu coração sangrar? Seja uma mágoa, seja um medo, uma ansiedade, uma enfermidade que só você e o Senhor sabe que você leva por anos. Um pecado, um vício ou um trauma. Um trauma do que você sofreu na infância, de um trauma que te causaram, ou de palavras que alguém disse para vocês e isso te trouxe muitas dores. Eu queria que colocasse o louvor, se eu apenas te tocar, e que você colocasse as mãos no seu coração neste momento e colocasse todas essas coisas que te afligem na sua mente, no seu coração neste momento. E assim como aquela mulher que levou a sua dor até Jesus, hoje entregamos aos pés do Senhor aquilo que tem roubado a nossa paz, aquilo que tem roubado nosso sono, aquilo que tem causado a nossa mente paralisia, aquilo que tem deixado nossos pés parados, que não tem deixado a nossa fé fluir, que não tem deixado nossas mãos alcançar a orla de Jesus. Aquilo que tem nos impossibilitado de viver o sobrenatural do Senhor. Entrega aos pés do Senhor, Jesus. Verdadeiramente, o que é que você tem carregado de tão pesado? O que é aquilo que for pesado para você? Pode deixar que nosso Senhor já levou naquela cruz. Todo o peso que você está carregando, o Senhor já levou naquela cruz. Ele nos promete nos dar fardos leves.
Ele nos promete que nunca andaríamos sozinhos. Ele nos promete que o impossível é apenas um detalhe nas mãos dele. Coloque a sua mão no coração. E aquela mulher declarou: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Ela não disse: se Jesus colocar as mãos sobre a minha cabeça. Ela não disse: se Jesus precisar derramar algo sobre ela. Ela não disse: se Jesus tinha que declarar algo sobre ela. Mas ela teve fé que se ela apenas tocasse Jesus, ela seria curada naquela noite. O que tem sangrado na sua vida? Há quanto tempo você tem passado por coisas sozinho, meus irmãos? Coisas que a gente tem que passar para nosso Senhor. Coisas que a gente pode pegar nas mãos do Senhor. Qual é a multidão que tem tentado te parar? Será que é a sua própria mente? Será que é os traumas da vida que tem tentado te parar? Mas nessa noite, nós vamos tocar em Jesus. Nós vamos tocar nele pela fé. E com o nosso coração inclinado no Senhor, a nossa oração vai chegar até o Espírito Santo. Aleluia. E com os olhos da fé, eu vejo o Senhor derramando sobre nós essa noite a cura, a libertação que o nosso coração e a nossa mente precisa. A libertação que aquele seu familiar precisa. As causas impossíveis que a gente acha que nunca vai acontecer. O nosso Senhor, irmãos, vai fazer você ser curado, ser resgatado. Mas a gente precisa verdadeiramente se permitir. Se permitir ser filhos. Se permitir ser curados pelo Senhor. Se permitir ser sarados por Ele. Aleluia. Que Deus possa trazer o renovo, a restauração sobre a nossa vida. Porque estamos tocando na obra de Jesus, nas roupas físicas de Jesus. Mas estamos tocando nos céus. Estamos tocando com fé no próprio Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Chega de sangrar, irmãos. Chega de chegar sobre essas portas e ficar com a mente lá fora. Chega de falar que somos cristãos. E quando a gente chega aqui fora, a gente está pensando nos nossos problemas. Estamos pensando o que faremos amanhã, Senhor. Como resolver isso? Como resolver essa situação, Senhor? Mas é o Senhor que resolve, irmãos. Assim como nenhum daqueles médicos pode resolver a sua causa impossível. Só o Senhor é capaz de ir aonde ninguém mais é. Aonde ninguém mais. Em nome de Jesus, o fluxo de sangue termina aqui, hoje. O ciclo da tua dor é interrompido. E o que estava prendendo a sua vida perde forças hoje. O sangue de Jesus é maior do que qualquer dor, do que qualquer sangramento da tua alma. E assim como aquela mulher fraca, sofrendo e rejeitada, nós seremos curados, restaurados, honrados e chamados de filhos, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha riqueza. Glória a Deus, aleluia. Jesus está